Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal, que eu já peço a sua inscrição, a sua colaboração. E no vídeo de agora vamos falar sobre Estado laico. Sim, nós vamos conversar aqui sobre Estado laico. E o meu amigo escreveu, né, o meu amigo que participa aqui do canal escreveu. Não sei se você acompanha o Serjão dos Foguetes. Ele mostrou outro dia fotos da galáxia próximo ao Big Bang. Esse se atribuiu que ocorreu há 13,7 bilhões de anos e o telescópio consegue enxergar até 13,2 bilhões de anos. Em um podcast de debate entre ele, que é ateu, e um religioso, ele apresentou uma lacuna que não é possível enxergar tão além do que eles já conseguiram, porque disse que depois desse ponto não existe luz, reticências, né? Me deu um estalo mental na hora, porque nenhum deles percebeu ou disse. Mas na Bíblia, depois da criação da matéria, que é a luz, depois da matéria, é que a luz foi criada. Portanto, tecnologicamente, teologicamente, a matéria existiu antes da luz. E essa lacuna escura daquele ponto até o início poderia se encaixar na teoria criacionista perfeitamente. Fugi um pouco do assunto, mas achei o tema interessante trazer isso no momento que estou assistindo o vídeo sobre o Estado laico. Bom, não fugiu do assunto, pelo contrário, você está falando exatamente sobre o assunto, né? Você está falando exatamente sobre o assunto. É a mesma coisa, né? Bom, essas informações. O Serjão já viu um ou outro vídeo dele no Facebook, curtinho, recortes, né? Eu não acompanho não, um podcast completo ali, um debate de uma, 2 horas aí, eu não assisti não, né? Mas é um cara super inteligente, etc, né? Ateu a gente respeita, religioso a gente respeita, normal, perfeito, né? Também não li a Bíblia de ponta a ponta, desconheço esse ponto que você diz aí, da criação da luz, etc e tal, né? Eu não sei onde está escrito na Bíblia, quando foi que o mundo começou, que jeito que começou, como foi que criou, né? Não sei também. Eu não sou um leitor, um grande leitor da Bíblia. Leio uma outra passagem, só, tá? E aí você escreveu, né? Fica difícil separar os valores morais dos valores religiosos quando se segue uma religião. Portanto, alguém eleito vai pautar suas decisões primeiramente pela sua moralidade. Se ela, por exemplo, exclui o casamento homoafetivo, muito provavelmente decisão política seguirá a mesma linha, até mesmo de forma inconsciente. E se a maioria dos eleitores pensar da mesma forma, isso vai fazer com que esse candidato creia que aquilo sim é o correto e está cumprindo a promessa. Aí é que está a questão, né? Aí é que está a questão. Então, se ele acha correto e ele está cumprindo a promessa, é perigoso que ele venha cometer um erro. Eu vou até pegar o meu livro de novo lá, né? Para mostrar aqui, para evidenciar isso aqui. Então está aqui, ó, recomendo, né? Como eu sempre falo, sai espelhado porque usa a câmera frontal, mas ó, o povo contra a democracia. Seria isso. Porque se uma grande maioria forma, e essa grande maioria é religiosa, e etc e tal, e tem esses valores morais, pode ser o povo contra a democracia. Por quê? Porque ao contrário do senso comum, democracia não é um regime onde a maioria massacra as minorias, faz com que elas desapareçam, faz com que suas vontades sobrepõem sobre as minorias. Pelo contrário, nas democracias, as minorias são respeitadas.
são respeitadas. Então, é preciso criar leis que abranjam a todos e que não punam uma minoria, sem que haja uma necessidade. Então, você disse, né? Então, você exemplifica aqui. Se sua moralidade exclui o casamento homoafetivo, muito provavelmente a decisão política seguirá a mesma linha, até mesmo de forma inconsciente. Então, se a pessoa, né, não interessa por que motivo, ela moralmente é contra o casamento homoafetivo, ela votará uma lei que está prejudicando uma minoria. Prejudicando uma minoria de modo... Porque aí eu pergunto para você, o casamento homoafetivo prejudica você em quê? A sua moralidade permite? Ela é favorável ao casamento homoafetivo entre pessoas do mesmo sexo? Sim ou não? Eu gostaria que você respondesse, não é pergunta retórica não. Sim ou não? E eu espero que a resposta seja não, honestamente. Mas se fosse sim, o que isso mudaria para você? Não criando uma lei que obrigue você a casar com uma pessoa do mesmo sexo, porque não é obrigação, ou seja, é um direito. As pessoas precisam discernir essa questão, né? Direito é uma coisa, obrigação é outra. Eu tenho tal direito. Mas se eu quiser abrir mão desse direito? Porque se ele passar a ser obrigatório, não é direito mais, é uma obrigação, né? Você já disse em algum tempo aí que há aí uma certa pressão, não sei se você se lembra disso, e eu não sei se eu estou sendo traído pela minha memória devido à idade, que você sofre uma leve pressão para que você case. É uma coisa que você não quer, que você... E o casamento, até onde eu sei, é um direito. Porque se ele for uma obrigação, deixou de ser um direito, aí já é uma obrigação, então tem obrigação de casar? Caramba, né? O casamento tem que ser um direito, não pode ser obrigação, né? Mas vamos radicalizar um pouco. E aí você disse, a maioria quer e tal, aí tá tudo certo. Aí você tira o direito de uma minoria. Por quê? Porque aí vamos ter que ter uma relação clandestina, né? Os homossexuais terão que ter uma relação clandestina. Às vezes eles são até maltratados por familiares, porque não são aceitos. E aí, ele com a parceria dele, né? Porque pode ser homem, pode ser mulher, formam um bom patrimônio e em falta, como não há casamento homoafetivo, reconhecido, etc., união estável, nada disso, o que vai acontecer? Quando um dos cônjuges vier a falecer, o outro perderá a sua parte sobre aquele patrimônio e os familiares que nem gostavam, que às vezes estavam distantes, que até criticavam, que até se envergonhavam, vão receber essa herança. Eu te pergunto, é justo? É justo? Mas vamos radicalizar. E se essa maioria formar e dizer, olha, eles estão cometendo um pecado e vamos dar exemplo de países externos aqui e criar uma lei semelhante à do Irã, que essas pessoas devem ser executadas, aí tá legal? Porque foi a maioria que decidiu, lá 98% dos eleitores. E você acha que tá certo? Aí é o povo contra a democracia, porque o povo não sabe o que é democracia, com todo respeito. Se for dessa maneira, é assim, certo?
E aí você pode apontar várias questões, mas aí não pode, porque o Brasil não se admite pena de morte, a Constituição não permite, etc, etc. Então não pode, né? Já não há leis que proíbem discriminação. Bom, mas em havendo uma grande maioria, tudo isso pode ser mudado. Uma Constituição nova pode ser feita, as leis que existem podem ser derrubadas, tudo isso pode. É por isso que temos que lutar pelo Estado laico e as pessoas devem é, é, pautar na sua moralidade, nos seus valores morais, a democracia de verdade. A democracia é que representa as minorias também, porque senão não é democracia, senão é uma teocracia, senão é uma ditadura, porque se não tem minoria. E se essa minoria, outra minoria aqui que é muito desrespeitada, e se decidirem que, que o ateísmo é crime, como que fica? É democracia? Ah, mas isso não é possível. Mas se a moralidade da pessoa achar que é uma blasfêmia você ser um ateu, como você citou lá o Serjão, pelo jeito você é fã dele, né? Você deve assistir vários vídeos dele. Eu não tenho tanto tempo para assistir os vídeos dele, porque eu priorizo outros vídeos que falam de política, né? Já assisti muito Carl Sagan, que era um outro ateu, muito formidável, né? Já assisti muito Carl Sagan, né? Que infelizmente já morreu, que também era a mesma linha do Serjão, né? Talvez com formação melhor, não sei, mas foi um grande divulgador científico. E se de repente você criminalizar, porque será que na Arábia Saudita a pessoa pode sair à rua e dizer que é ateu? Ah, Alá não existe. O que será que vai acontecer? Porque aqui, se a gente disser, e não é o meu caso não, pelo amor de Deus, eu acredito, mas aqui, se alguém disser, a Deus não existe, até onde sei não acontece nada, né? Eu não estou dizendo. Mas se alguém disser, tem algum problema? E se passar a ter, o que você acha? Forte abraço. Tchau, tchau.